Olá, senhores comerciantes e investidores. Serviço analítico com você System.guru.markets. Começamos com informações gerais sobre a empresa. Vamos examinar cada indicador com mais detalhes um pouco mais adiante. Se quiser, você pode pausar o vídeo. Convidamos você a considerar cuidadosamente cada indicador da corporação em questão. Agora vamos dar uma olhada no desempenho atual da empresa Bit Digital, Inc., ticker BTBT. Revisão com base em dados de 20 de abril de 2025. Por classificação Guru.markets, empresa Bit Digital Inc. pertence à subcategoria Cripto. 36 organizações participam da comparação, o que é bastante representativo. Veremos a tabela de pedidos no final do vídeo. O resultado geral da empresa é o seguinte: 8 em 10 pontos. O resultado médio da subcategoria é 1,1 pontos. Se você olhar de forma muito ampla, dentro de todo o mercado como um todo, veremos, o resultado médio do mercado de ações como um todo é de 1,8 pontos. Contra a pontuação de 8 pontos Bit Digital Inc. Comparando a dinâmica do preço das ações da empresa Bit Digital, Inc., e ações de subcategoria, veremos que em 12 meses as ações Bit Digital, Inc., mostrou dinâmica de menos 2,5%. Contra a dinâmica dos preços na subcategoria de 9,6%. Isso definitivamente não significa nada, mas você precisa manter esse fato em mente. Capitalização de mercado da empresa Bit Digital, Inc., avaliado em US$0,32 bilhão. Com uma capitalização de mercado de subcategoria de US$66 bilhões. Bit Digital, Inc., tem uma participação de 0,488% e é uma das empresas muito pequenas na subcategoria. A capitalização do balanço da empresa é de US$0,45 bilhão. A capitalização do balanço da subcategoria é de US$26 bilhões. Bit Digital, Inc., constitui uma participação de 1,729%. Comparando as ações ocupadas em bolsa e a capitalização do balanço, podemos observar o seguinte. Compartilhar Bit Digital, Inc., na subcategoria em caso de avaliação de capitalização de mercado é de 0,488%. O valor contábil é de 1,729%. Este é um aumento de 254% na participação na capitalização de mercado. Avaliação da participação de mercado da empresa e capitalização de balanço da subcategoria 1 ponto. A empresa em estudo tem passivos financeiros de US$0,013 bilhão. A dívida para capitalização contábil equivale a 2,9% do capital. Resultado ao nível das obrigações financeiras da empresa, muito bom, 2 pontos. A relação entre valor de mercado de ações e lucro da empresa é de 11,5. A média na subcategoria é 57, o que é 80% inferior à da subcategoria. Avaliação dos indicadores de preço de mercado da empresa em relação ao lucro em comparação com organizações da subcategoria, muito bom, 2 pontos. O lucro dos últimos 12 meses foi de US$28 milhões. Espera-se que os lucros futuros para os próximos 12 meses sejam de US$45 milhões. E isso é 58,6% a mais do que agora. Avaliação dos indicadores de lucro futuro esperado em comparação com a subcategoria, bom, 0,5 pontos. O saldo do valor da empresa sobre a receita corresponde a 3. A média da subcategoria 4 é 25% inferior à média da subcategoria. Avaliação do indicador preço de mercado receita em comparação com indicadores da subcategoria, bom, 0,5 pontos. A receita nos últimos 12 meses foi de US$110 milhões. A receita futura para os próximos 12 meses deverá ser de US$150 milhões.
Isso é 36% a mais do que agora. Avaliação dos indicadores de vendas futuras projetadas em comparação com os indicadores das empresas da subcategoria bom, 0,5 ponto. A margem é de 26,1%, com uma média na subcategoria de 7,1%. A diferença entre a média da subcategoria e o desempenho da empresa é de 19%. A avaliação da rentabilidade das vendas em comparação com os indicadores das empresas da subcategoria bom, 0,5 ponto. A participação da empresa por número de funcionários na subcategoria é de 0,68%. O que é 39% a mais do que a parcela da capitalização de mercado. E isso reflete a discrepância entre o valor de mercado da empresa Bit Digital Inc., em vez de subestimar. O valor do capital de cada funcionário da empresa é igual a $6.024.000. E para a subcategoria $8.396.000. A diferença entre a média da subcategoria e os indicadores da organização é de 28,3%. A avaliação do capital da empresa por funcionário em comparação com indicadores da subcategoria bom, 0,5 pontos. O volume de lucro por funcionário individual da empresa é de $524,1 mil. Com média da subcategoria de $147,2 mil. E a diferença entre a média da subcategoria e o desempenho da empresa é de 256%. A avaliação do lucro por funcionário em comparação com indicadores da subcategoria bom, 0,5 ponto. A receita por funcionário individual da empresa é de US$ 2.000. Na subcategoria $2.078 mil. A diferença entre a média da subcategoria e o desempenho da empresa é de 4%. Estimativa da receita de cada funcionário da empresa em comparação com indicadores da subcategoria tolerável, 0 pontos. O volume de operações curtas corresponde a 19,8%, com uma média da subcategoria de 9,7%. Este é um indicador do risco de uma pequena compressão. Indicador técnico RSI 14 mostra um nível de 36% para a empresa Bit Digital, Inc. Enquanto na subcategoria o nível de RSI 14 é de 45%. Em média, os títulos da subcategoria têm valor superior aos da empresa Bit Digital Inc. A avaliação real das ações da empresa é de aproximadamente US$ 1,79. O preço-alvo consensual para as ações da empresa é de aproximadamente US$ 6,93. A diferença entre o preço atual e a previsão de consenso é de aproximadamente 288%. Vamos para a tabela de pedidos, ela está disponível para todos, o link para ela está no comentário fixado. A tabela de pedidos contém absolutamente todas as decisões tomadas publicamente em uma determinada temporada pelo Sistema de Informação e Avaliação de Referência Guru.markets. O acesso à tabela de pedidos é totalmente gratuito e aberto, link no comentário fixado. Com base na análise da empresa Bit Digital, Inc. Sistema de classificação de referência Guru.markets. Uma decisão foi tomada. Abrir uma negociação para um aumento a um preço de $1,78 por ação. O negócio foi aberto devido ao fato da empresa ter uma classificação bastante elevada. A organização foi avaliada pela metodologia de avaliação, índice de Akin. O take profit está definido em 2,33. Stop loss está definido em 1,23. Caso a ordem não seja fechada por take profit ou stop loss. Neste caso, a ordem é fechada automaticamente com base no resultado da sessão de câmbio de 20 de maio de 2025. Ou no último dia de negociação antes desta data. Relógio WLF se tornará um comércio de equilíbrio para a venda. Um vídeo sobre a transação de saldo será ou já foi publicado no canal.
ao fechar uma das ordens, básica ou balanceadora. A ordem oposta é fixada ao preço real. Muito obrigado a todos por assistirem a este vídeo e por utilizarem o sistema de informação Guru.markets. Vocês todos são realmente o público mais legal do planeta.